E aí pessoal, mais um vídeo aqui no Roteiro Premiado e hoje eu vou falar um pouco sobre o filme The Devil All the Time, aqui no Brasil chamado de O Diabo de Cada Dia, um thriller lançado nesse mês, no dia 16 de setembro, na Netflix. A história acompanha vários personagens que vivem em cidades vizinhas na divisa entre os estados de Ohio e Virgínia, nos Estados Unidos, com foco no garoto Arvin Russell, interpretado pelo Tom Holland, mostrando como questões como violência e religião afetam o dia a dia e o estilo de vida daquelas pessoas ali. O roteiro é baseado no livro de mesmo nome, lançado em 2011 pelo escritor Donald Ray Pollock. Não li o livro antes e, assim como em todas as análises que eu faço aqui, não pretendo analisar muito as semelhanças entre a obra original e o filme. Eu sempre falo que o filme tem que funcionar por si só, independente das semelhanças ou diferenças que tem com a obra original. E uma curiosidade, o filme é dirigido pelo Antônio Campos, não conhecia nenhum trabalho anterior dele. Ele é americano, porém filho de um pai brasileiro, por isso o nome tão reconhecível para nós no português. Inclusive isso já virou matéria importante em sites sobre cinema, já que já estão especulando esse filme como uma possibilidade para o Oscar, tendo ele um meio brasileiro na direção, mas eu pessoalmente acho que essas especulações são exageradas demais. A ambientação e as temáticas desse filme remetem muito diretamente à filmografia dos irmãos Coen, filmes como Fargo, No Country for Old Men, histórias que se passam ali no meio oeste americano, abordando arquétipos muito específicos de personagens, com uso de violência gráfica, diálogos marcantes e um pouco de senso de humor, mas todos esses aspectos são muito mais pincelados na história do que realmente características do filme. E aí já começam alguns dos problemas que eu tive na minha experiência assistindo ele. Eu não acho que há um direcionamento claro sobre qual o tom exato desse filme, para onde ele caminha. Falta ali uma narrativa mais trabalhada e personagens mais envolventes. Basicamente você tem várias subtramas ali com alguns personagens que vão se conectando ao longo da história. A principal é do que eu já citei, o Arvin Russell, que é o mais próximo que a gente tem de um protagonista do filme. Ao mesmo tempo nós temos a história do pai do Arvin, Wheeler, de um casal de assassinos psicopatas, Sandy e Cole, do reverendo Preston, um padre que acaba de chegar à cidade. Entende? Você tem várias histórias que vão se conectando, histórias essas que não se passam ao mesmo tempo. O filme faz um uso constante de flashbacks, transitando entre passado e presente por toda a sua duração, e essas transições me incomodaram também, embora em menor nível. O filme não tem um ritmo muito bom para contar sua história, alguns momentos ele flui bem, outros ele vai se arrastando demais. Você tem histórias que são muito mais envolventes que outras, então quando você vai para certos pontos do filme ele fica bem desinteressante. E um dos pontos que também é prejudicial nisso é o uso da narração, que depois de assistir o filme eu descobri que é feita pelo próprio Donald Ray Pollock, o escritor da obra original. Narração é sempre uma coisa complicada no cinema, é muito difícil fazer de forma que não fique redundante e realmente acrescente a história. Eu entendo a opção, eles usam um narrador onisciente que acrescenta um certo fatalismo à história. Assim o diretor quer destacar as propostas temáticas desse filme, como o uso da religião e de Deus como justificativa para a violência, como a falta de controle que aqueles personagens têm sobre as próprias vidas. Isso é muito legal teoricamente, mas a narração no fim das contas fica muito redundante. Acabam sendo usadas para preencher lacunas que ficariam ali no roteiro sem ela, e para dizer coisas que não precisavam ser ditas, que já estavam na tela. Eu acho que o silêncio no lugar da narração dá espaço para o espectador contemplar o que está acontecendo, contemplar as atuações, funcionaria muito melhor para diversos momentos do filme. Até porque você tem um elenco muito bom e que em geral acabou mal aproveitado. Eu vi algumas críticas reclamando da representação das personagens femininas na história e eu não posso deixar de concordar com alguns pontos. Você tem uma série de personagens femininas pouco desenvolvidas e com ótimas atrizes que não são bem aproveitadas, como a Hayley Bennett e a Mia Wasikowska. Essa última então, que eu acho que é a atriz mais famosa do filme, não tem nem 10 minutos em cena, provavelmente. A única que tem um pouco mais de espaço para trabalhar é a Riley Keough, que faz parte do casal de assassinos serial killers que eu falei, e a química dela com o Jason Clarke é muito boa. Ele que tá bem, mas não tá muito distante de nada que ele já fez na carreira. O personagem do Sebastian Stan eu não entendo. Ele é um detetive corrupto que busca sua reeleição a qualquer custo. E é isso. Nenhuma motivação mais aprofundada dele é apresentada, sendo que no fim ele é um personagem muito importante para a história de vários outros. O pastor, interpretado pelo Robert Pattinson, aparece muito menos do que eu esperava, tendo em vista a divulgação do marketing em cima dele, que provavelmente só aconteceu porque no meio do caminho ele foi confirmado como o novo Batman. E é uma das interpretações mais diferentes da carreira dele. Ele dá um tom meio afeminado pro personagem, ao mesmo tempo ele tem uma violência muito brutal dentro dele. Não me agradou tanto, mas
mas é uma escolha ousada que de certa forma eu acabo destacando como positivo. Pra mim o destaque mesmo fica pro Tom Holland, ele carrega boa parte do filme, é até engraçado porque a gente acostumou tanto ele como o Homem-Aranha nos últimos anos, ele mal fez outros filmes, e à primeira vista é até estranho ver ele fazendo um papel tão diferente, um papel que exige muito mais capacidade dramática do que cômica, que é o que geralmente ele tinha que fazer nos filmes da Marvel, e é o papel desse personagem moldado pela violência existente ali que faz o filme funcionar pelo menos um pouco. Porque de resto eu achei um filme desconjuntado, que não consegue ter um ritmo bom, não consegue encaixar bem tantas narrativas que tem dentro dele. Eu acho que se a história fosse mais focada, fosse mais centrada em menos personagens, com um desenvolvimento melhor dado a cada um deles, talvez as temáticas pudessem ser aprofundadas e tudo funcionar melhor. Eu sei que esse filme está sendo bem elogiado, está fazendo um razoável sucesso com o público, embora eu ache que especulações sobre Oscars são exageradas, não é um filme com cara de Oscar, honestamente, mas pra mim, em geral, não funcionou. Então eu fecho minha avaliação de The Devil All the Time como nota 5 de 10. E é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo. Juro que estou tentando gravar com mais frequência, tá meio complicado nos últimos dias. Na verdade eu mal tenho assistido filmes para falar sobre, mas ainda pretendo continuar gravando e ainda voltar com aquela série de análise da filmografia de diretores. Eu ia fazer sobre Christopher Nolan, só que Tenet foi adiado, a abertura dos cinemas no Brasil foi adiada, eu estava esperando esse momento para fazer esse vídeo, então talvez eu vá mudar esse programa a sair, mas vou fazer mais vídeos dessa série, fiquem de olho. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, de comentar sua opinião sobre o filme aqui embaixo nos comentários e também de se inscrever no canal e ativar as notificações, sempre ajuda muito. Então é isso, até o próximo vídeo, tchau!